Imagine o seguinte: surgiu um vírus no mundo, uma pandemia que alcançou o mundo inteiro, um vírus terrível, e chegou no Brasil, e chegou em Americana. Não é só o calor que chega aqui, né? Chegou um vírus terrível. E aí, por causa desse vírus, o governo, por causa de segurança e razões de saúde pública, é uma história, tá, gente? Por causa de razões de segurança pública, o governo proibiu qualquer reunião pública com mais de 10 pessoas. Porque senão o vírus ia ficar incontrolável. E aí a ordem do governo é o seguinte: não pode ter mais nenhuma reunião com mais de 10 pessoas. Por 18 meses. 18 meses não pode mais ter isso aqui. Em nenhum lugar. Um vírus terrível. Uma pergunta para você. O que aconteceria com a nossa igreja? Se a partir da semana que vem a gente não pudesse mais ter uma reunião com mais de 10 pessoas. Será que a gente ia sobreviver? O que será que ia acontecer? A igreja ia quase morrer? Ia ter gente que ia desaparecer? Pensa aí, porque a resposta é importante. A resposta vem numa palavra só. Uma palavra só. E essa palavra é a resposta para dizer se uma igreja, e a nossa igreja, poderia ser o caso, como que a gente lidaria com essa situação, com essa crise aí catastrófica. E a palavra é relacionamentos. Essa é a resposta de qualquer igreja para uma crise como essa, hipotética, mas muito significativa. Se a nossa igreja, ou se uma outra igreja qualquer, for construída, ou for fundamentada... Eu vou desligar o ventilador. Não, eu vou virar para vocês. Melhor, né? Joia. Ixi, não dá para ver. Tá. Se uma igreja fosse fundamentada, se o centro da vida da igreja fosse prédio, não dá para ler ali, perdão. Prédio, eventos ou rituais religiosos. Quando eu digo rituais religiosos, eu estou dizendo assim, aquele sentimento de cumprir o dever, sabe? De cumprir tabela. Ah, já fui lá, já fiz minha parte, estou beleza com Deus. Sabe? A gente sabe o que é isso. Se uma igreja está construída em cima desse pensamento, e vem uma crise como essa, que não pode ter mais reunião com um monte de gente, essa igreja aí vai sofrer muito. E se a nossa igreja for uma igreja baseada em prédio, onde o prédio é importante, os eventos são importantes, ou só aquele sentimento de cumprir o dever religioso é o que basta, se esse for o nosso pensamento, a nossa igreja não sobrevive a uma crise assim. E não sobrevive a nenhuma outra crise. Mas, se a nossa igreja for construída valorizando as pessoas, valorizando a qualidade dos relacionamentos, valorizando o crescimento espiritual, posso dizer para você que uma gripe, um vírus que impeça as reuniões, não vai fazer a menor diferença para a gente. A gente vai tirar de letra isso daí e vai ficar ainda mais forte. Sabe por quê? Porque o que dá vida para qualquer igreja são as pessoas. E é o relacionamento entre elas que mantém uma igreja saudável. Estão entendendo? Talvez a crise não seja um vírus. Pode ser que de repente, como em muitos países, o governo proíba a igreja de se reunir. E aí, vai acabar a igreja por isso? Vai depender dos relacionamentos. Vai depender da qualidade dos relacionamentos. Vai depender da ênfase no crescimento espiritual. Por que eu estou dando tanta ênfase nos relacionamentos? Porque a salvação ela é individual, como eu falei agora há pouco na ceia. A salvação é uma decisão de cada um.
Mas a prática da vida cristã, ela é coletiva. Você decide pela sua vida seguir a Jesus. Mas você não é salvo sozinho. Tem mais um monte de gente que também aceitou Jesus. Então a salvação é individual, mas a prática da vida cristã é coletiva. Então hoje eu quero, nesses poucos minutos que nos restam, pode deixar que eu vou ficar até as 9 horas. Não vou passar. Nesses poucos minutos que nos restam, eu quero falar sobre algo muito importante. Mas é muito importante mesmo. Eu já venho orando sobre isso desde o começo do ano passado. E já venho falando com vocês sobre algumas coisas. E é algo que eu acho que pode fazer toda a diferença no nosso meio. Para fortalecer a nossa igreja. Para fortalecer os nossos relacionamentos. E para dar ênfase naquilo que realmente importa. Que são as pessoas, o crescimento e os relacionamentos entre um e outro. Então hoje eu quero falar sobre os pequenos grupos. Então por isso que eu pedi licença. Eu não vou falar sobre um tema bíblico, mas eu vou falar sobre uma prática bíblica. Tá? Então eu quero lançar para vocês um desafio. E eu queria que você ouvisse tudo o que eu vou dizer com o sentido de se enxergar na solução e de fazer parte da resposta. Tá bom? Eu quero ler um texto aqui com vocês, que fala sobre a igreja quando ela começou, 2000 anos atrás. O que está escrito sobre aquela primeira igreja lá em Jerusalém? Diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É uma igreja boa, não é? Olha que bênção. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Meu querido, você quer no seu coração, você gostaria que essa igreja estivesse cheia de pessoas que estavam perdidas e que foram salvas? Pessoas que você conhece. Você gostaria? Então isso aqui é para nós. Isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Quando a gente lê ali que eles se reuniam no templo e de casa em casa, a gente percebe que essa igreja ela tinha dois grupos, dois tipos de grupo, e eles funcionavam em dois tipos de movimento. Tinha dois grupos, um grupo grande, que se reunia no templo, e tinham grupos pequenos, que se reuniam nas casas. Eu não estou inventando, está no texto que a gente acabou de ler. E representando os dois momentos, os dois movimentos que a igreja sempre tem que ter. Um movimento de reunir e um movimento de espalhar. Jesus reuniu os seus discípulos e depois espalhou eles pelo mundo. Então a igreja funciona sempre assim, com dois tipos de grupo. Um grupo grande, grupos pequenos. Um movimento de reunião e um movimento de espalhação. Não existe isso, né? Movimento de espalhar. Então eu quero que a gente tenha isso em mente. E aí para a gente entender um pouquinho, o grupo grande é quando o texto diz que eles se reuniam no templo. Eram 5.000 pessoas na época. Então era um local só, era muita gente, eles tinham uma adoração, eles tinham um ensino, eles tinham uma direção dada pelos apóstolos. De uma certa forma a gente faz isso também. A gente tem um local aqui, onde todo mundo se reúne, é um grupo com mais gente. Aqui nós temos adoração, aqui nós temos ensino, e aqui nós temos uma direção, como exatamente nós estamos fazendo hoje. Então nós estamos muito bem nessa parte do grupo grande, graças a Deus. Estamos cumprindo com zelo isso daí. E eu oro todos os dias, para que os nossos cultos no grupo grande sejam muito abençoados e cheios da presença de Deus. Eu oro sempre por isso. Mas eu sei que o culto não é suficiente. Eu sei que para a nossa igreja ser mais saudável e crescer, só o culto não é suficiente. O culto é uma bênção, mas por mais abençoado que ele seja,
ele não é suficiente. A gente precisa de algo mais para estreitar os relacionamentos. Porque, como eu disse, a salvação é individual, mas a prática da vida cristã é coletiva. E aqui no culto não dá para a gente praticar tudo que a Bíblia ensina um com o outro. Não dá. Por exemplo, aqui o texto diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Aqui a gente não está fazendo isso. Aqui eu estou ensinando. Mas não está havendo uma interação de uns com os outros. Então o culto é muito abençoado. E ele tem que ser assim mesmo, está tudo certo. Mas ele é só uma parte. Está faltando uma outra parte. Está faltando a parte de um estar mais próximo do outro para poder trabalhar. E poder praticar o que a Bíblia ensina. Então como é que a gente resolve esse problema? Fazendo como o pessoal de Jerusalém fez. Eles tinham um grupo grande, nós temos um grupo grande. Eles se reuniam no templo, nós nos reunimos aqui. Mas eles se reuniam de casa em casa. E nós? Agora nós vamos também. Agora é a nossa vez. É justamente isso que eu quero falar, que a partir dessa semana, nós vamos ter essa prática na igreja de se reunir, tanto no grupo grande, quanto nos grupos menores. Tanto no templo, quanto de casa em casa. E você faz parte disso. Não olhe para o seu irmão, ele também faz. Mas você não pode escapar disso. Se você é a igreja, você está incluído nisso. O grupo pequeno, diferente do grupo grande, ele tem o movimento de espalhar. Porque daí a gente pega um pedacinho da igreja, vários pedaços, e sai espalhando pela igreja de Americana. E aí a gente tem um alcance muito maior do que só aqui. Então, ao invés de ser um lugar só, são várias casas. Ao invés de ser um grupo com um monte de gente, agora são vários grupos com menos gente. Mas tem adoração do mesmo jeito, tem oração do mesmo jeito, tem ensino do mesmo jeito e tem comunhão de um jeito diferente que a gente não tem aqui. Então, estão percebendo como quando a gente junta essas duas coisas, a gente finalmente equilibra direito a igreja. Porque daí a gente tem os dois grupos e os dois movimentos que toda igreja precisa. Então eu fiz aqui uma definição bem simples do que é um pequeno grupo que nós vamos ter aqui na igreja. Um pequeno grupo, então, é a reunião semanal de 10 a 12 pessoas, talvez possa ser mais, possa ser menos, com gente da igreja, gente de fora, com o objetivo de fortalecer a vida espiritual, através da oração, através do estudo da palavra, através do evangelismo e através da comunhão. Agora você vai ler junto comigo, tá? A gente vai ler menos aquela parte do parênteses ali, pode passar direto. Vamos ler? Um pequeno grupo é a reunião semanal de 10, 12 pessoas, com o objetivo de fortalecer a vida espiritual, através da oração, estudo da palavra, evangelismo e comunhão. Os pequenos grupos não serão mais uma opção. Não é mais um programa ou mais um evento que a gente vai ter. Eu estou tentando dizer isso de uma forma bem carinhosa, mas também com autoridade pastoral. Não é um programa que a gente vai ter aqui na igreja. Os pequenos grupos vão ser o jeito da gente funcionar. É uma coisa estrutural da nossa igreja. Vai ser o jeito da gente se relacionar com os nossos irmãos. É claro, cada um vai decidir. Mas eu queria que a gente enxergasse isso como uma coisa central na nossa vida como igreja. Se você é a igreja, se você faz parte dessa igreja, você precisa participar disso. Não pode ficar de fora. Agora eu sei que, com certeza está surgindo várias perguntas aí na sua cabeça. Mas como que vai ser? Mas onde? Mas daí? Né? Várias perguntas. E eu vou tentar respondê-las aqui rapidamente. Tá? Para ajudar, deixa eu explicar aqui. Quais não são os objetivos de um pequeno grupo? Já para a gente eliminar algumas coisas. Eu falei um pouco antes quais são os objetivos, daqui a pouco eu falo de novo. Mas o que não tem a ver com a ideia do pequeno grupo?
Primeiro, culto nos lares com toda a igreja. Se você cresceu na igreja batista como eu, ou outras, acontecia assim. Essa semana, terça-feira, vai ter culto na casa do irmão João. Aí terça-feira ia todo mundo lá, 60 pessoas. Na outra semana, essa semana vai ter culto na casa da irmã Mariazinha. Aí vai todo mundo lá de novo, 60 pessoas. E vai todo mundo para cá, vai todo mundo para lá, e volta todo mundo para cá. Pequeno grupo não é isso. Estão entendendo? Quem entende o que é culto nos lares aqui desse jeito que eu falei? Quem já sabe, entende o que é isso? Tá. Pequenos grupos não é isso. Tá? Não é isso. Outra coisa. Os pequenos grupos não têm o objetivo da gente fazer um estudo profundo da Bíblia. Como assim profundo? Então vai ser superficial? Não. Vai ser relevante, totalmente relevante. Mas não vai ser no pequeno grupo que a gente vai discutir o que aconteceu com os dinossauros. Por que a Bíblia fala se tinha dinossauro, se não tinha? Por que a gente vai discutir como que vai ser a roupa no céu? Como que vai ser? Não é a hora da gente discutir temas polêmicos e profundos. A ideia do pequeno grupo é ser uma coisa prática, da vida, do dia a dia. Para a gente estudar os estudos profundos, nós temos a escola bíblica. Tá bom? Mais uma outra coisa. O pequeno grupo também não é só mais um encontro social, onde a gente vai com muita alegria para bater papo e comer. Não é isso. A gente vai bater papo e a gente vai comer. Fica tranquilo. Mas esse não é o objetivo principal. Tá bom? Então, quais não são os objetivos do pequeno grupo? Fazer cultos no lares com todo mundo. Fazer um estudo profundo, debater, polêmica e 2 horas de discussão? Não. E também não é um encontro só de social. Tem um propósito. Estão entendendo? Quais são, então, os objetivos e os benefícios do pequeno grupo? E agora eu preciso que você preste muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Primeiro, integração. Integração. Eu creio e acredito que os pequenos grupos serão a porta de entrada da igreja. É através dos pequenos grupos que as pessoas vão se chegar, na maioria dos casos. Pode se chegar de vários outros jeitos, não tem problema. Mas a parte mais intencional de integração vão ser os pequenos grupos. Tá? Porque é muito mais fácil você levar alguém na sua casa, e aí ela conhece aquele pessoal lá, começa a se reunir com eles, depois é automático ela participar das outras atividades da igreja. É muito mais fácil do que vir para cá. Sabe por quê, gente? Eu sou honesto. O culto muitas vezes não faz o menor sentido para quem não está acostumado com a igreja. Canta música que a pessoa não entende. Fala a palavra que a pessoa não entende. Não é culpa dela, não tem problema nenhum. O culto é uma reunião da igreja. O pequeno grupo vai ser muito mais acessível. Tá? Quem aqui se converteu depois de adulto, você ia na igreja e falava assim, não estou entendendo nada, esse povo é doido. Né? Então, assim, através dos pequenos grupos, a gente pode fazer uma coisa mais acessível e facilitar a integração das pessoas. Quando nós mudamos para Londrina, alguns anos atrás, nós mudamos numa quinta-feira. Na sexta-feira, a gente já foi atrás de um pequeno grupo da igreja onde a gente ia participar. E aqueles foram os nossos primeiros amigos nos primeiros 2 anos que a gente ficou lá. A gente não demorou nem um dia para ir atrás disso, porque a gente sabe o valor. A gente sabe. Então, aposte nisso que vai dar certo. Outro valor, relacionamentos profundos. A gente não pode ter a ilusão de que todo mundo vai ser amigo de todo mundo aqui. Você pode ser um bom irmão de todos, mas você não vai ter um relacionamento profundo com todos. Então, é melhor você ter um relacionamento com alguns, pelo menos, que vão estar mais próximos, que vão te conhecer, que vão te fortalecer e que você vai poder interagir com eles. Eu posso dizer sem medo de errar, que as pessoas, talvez 3, 4 pessoas mais próximas de mim, com quem eu tenho liberdade de abrir, eles têm liberdade de chamar a minha atenção e de eu confiaria o que fosse na mão deles da minha vida, são pessoas que participaram do nosso pequeno grupo, durante muitos anos lá em Campinas. E agora a gente fez um reencontro de 15 anos do grupo. Relacionamentos profundos. Claro, a ideia lá era um pouco diferente. A nossa ideia não é ficar 15 anos todo mundo no mesmo grupo, tá? Vai multiplicar, fica tranquilo. Mas relacionamentos profundos. Nós precisamos conhecer as pessoas de verdade.
Não se satisfaça com aquilo que você conhece das pessoas aqui. Não é isso que Deus quer somente. Ele quer que a gente vá mais fundo. Evangelismo. O pequeno grupo é uma chance de você levar pessoas e elas experimentarem o que o mundo não tem, que é amor. Jesus falou que as pessoas do mundo iriam conhecer Jesus através do nosso amor. O pequeno grupo é uma ferramenta poderosa nisso. Pastoreio. Imagine, meus queridos, alguém que aceitou Jesus, ou que está buscando a Deus, e ele vem no culto, e ele tem muitas dúvidas sobre a palavra. Ele tem muitas dúvidas sobre o seu comportamento. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe que decisões tomar. Qual a chance dele crescer espiritualmente vindo só aqui no culto? Vou dizer para vocês, muito próximo de zero. Vai precisar de alguém perto dele para acompanhar. Para poder conhecer as necessidades, conhecer os desafios. Isso é pastoreio. Como eu sempre digo, o pastoreio na igreja ele acontece muito menos daqui do púlpito para vocês. Ele acontece muito mais entre nós. Um sendo responsável pelo outro. É assim que tem que ser. E no grupo pequeno, essa mesma pessoa que está com dúvida, ele vai poder se abrir, ele vai poder perguntar, ele vai poder abrir o coração e vai poder ser ajudado. Engajamento. Vai ser uma ótima chance de você vestir a camisa e de trabalhar, porque nos grupos vai ter responsabilidade. As tarefas vão ser divididas. Então, se você quer trabalhar, se você quer servir ao Senhor, o pequeno grupo é uma resposta de Deus para a sua vida. Vitalidade espiritual. Um ótimo benefício. Sabe o carvão? Se você afastar dos outros na churrasqueira, ele esfria rapidinho. Nós somos assim também. Se a gente ficar vivendo só do culto, a nossa vida espiritual vai lá para baixo. A gente precisa manter a nossa vida espiritual acesa. E o pequeno grupo vai nos ajudar, porque semanalmente nós vamos estar com aqueles irmãos orando, testemunhando, compartilhando. São muitos benefícios, meus queridos. E você não pode perder essa oportunidade. Não perca a oportunidade. Talvez eu passe em alguns minutos, tá? O que acontece numa reunião de pequeno grupo? Mas como que é a reunião? Não vou dizer. Você vai ter que ir para saber. Não vou dizer como vai ser. Como vai funcionar? Já estou terminando, tá? Como vai funcionar? E agora eu vou chamar algumas pessoas aqui. Gisele, João, Rose Silva, Jaci, Rose. Chegaram bem, graças a Deus. Edson. Samuel, Gínia. Aqui em cima, pode acender a luz, por favor, aqui também, tá meio escuro. Como que vai funcionar? Já vai começar essa semana, então agora vamos lá. Muito bem. Tá, é isso aí. Como que vai funcionar? Nós vamos começar com 3 grupos. Aí vocês podem separar aí que está misturado, né? Para eles poderem enxergar bem. Esse grupo aqui. Vocês estão certos, né? E João, você não mistura com a gente não, que você é de outro grupo. Nós vamos começar com 3 grupos. Tá? 3 grupos que os participantes vão ser fixos. Não vai ficar cada semana, vou em um. Não, você vai sempre. E como que eu vou saber o grupo que eu devo participar? O nosso critério vai ser a localização geográfica. Tá? Então aí vai ter uma lista. Nós vamos fazer o seguinte. Tem uma lista lá naquele mural. Vai ter uma lista aqui na tela que eu vou deixar projetada no final do culto. E eles têm uma lista e eles vão procurar vocês também, para avisar vocês de qual grupo vocês vão participar. Tá? Então não tem escapatória. Não tem escapatória. De algum jeito vai chegar em você a oportunidade. Tá? Então nós vamos começar com 3 grupos. Os grupos vão ser o seguinte. O João, juntamente com a Eliane e a Rubi. A Eliane teve um problema sério no calcanhar, uma inflamação, não está conseguindo andar. Não pode andar, então ela não pôde vir. A Rubi também, coincidentemente, teve um outro problema, não conseguiu vir. Mas elas são líderes no grupo, juntamente com o João, que é o grupo que vai se reunir na casa da Eliane.
Depois não se preocupe que vai chegar as informações certinhas para vocês. Então, se você mora no centro, e para aqueles lados ali do São Manuel, São Vitor, para esse lado de cá, seu nome vai estar lá e depois você pode confirmar na lista e eles vão chegar até você. Essa primeira semana, excepcionalmente, por causa da condição da Eliane, quem tiver nesse grupo vai se reunir aqui na igreja, terça-feira, 7h30. Tá bom? Então, se o seu nome estiver nesse grupo, seu lugar de reunião vai ser terça-feira aqui. O outro grupo é o grupo onde eu vou estar, a Gisele e a Rose Silva, que é o pessoal do lado de cá, aqui de perto da igreja, até lá perto da Irmã Hilda, ali o Mantovani, Parque das Nações, dessa multidão toda que mora para cá. Tá bom? A gente vai chegar até vocês também e você pode olhar o seu nome. A nossa reunião será na quarta-feira. Essa semana vai ser um pouco diferente por ser a primeira. Mas se você tiver no nosso grupo, a reunião vai ser na quarta-feira. Terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, o grupo aqui que está bem aqui, né? Bem chique esse pessoal aqui. Então, para vocês que moram um pouco mais afastados do centro, vocês vão participar desse grupo que vai se reunir na casa do Edson na quinta-feira. Tá? Quinta-feira. Então, nós vamos ter reunião terça, pessoal desse grupo, o outro grupo na quarta, o outro grupo na quinta. Só essa semana. As reuniões serão sempre ou terça ou quarta, daqui a pouco eu já falo uma outra coisa. Ou terça ou quarta, somente. Ah, mas vai ter 2 grupos no mesmo dia? Vai, porque a ideia é depois ter vários grupos no mesmo dia. Tá? Tá bom? 3 grupos divididos por localização geográfica. Procure o seu lugar, faça contato com eles, pegue as informações e não deixe de participar. Com isso, meus queridos, nós não teremos mais o nosso culto de oração na quarta-feira. Não se choque. A oração será nos grupos. Sabe o que vai mudar? Nada. Só vai mudar o lugar. Em vez de você vir orar aqui, você vai orar no grupo. E eu te garanto que vai ter mais gente orando do que aqui no culto de oração. Mas se você está com muita dor no coração do culto de oração ser transferido para os pequenos grupos, venha falar comigo e eu vou orar com você para Deus tirar a dor do seu coração. Tá bom? A oração é a vida da igreja. Não estamos minimizando a oração de jeito nenhum. Pelo contrário, a gente precisa ter mais gente orando. E mais gente orando de forma específica e poderosa. E isso vai acontecer nos pequenos grupos. Tá? Todos estão convocados. Todos. Talvez o seu nome não esteja na lista por uma razão que eu já sei que alguns estudam, outros trabalham todas as noites, outros moram em outras cidades, os jovens talvez nem todos estarão os nomes. Não se ofenda por isso. Se você quer participar e o seu nome não está na lista, vê onde você mora, o grupo que está mais perto e vai lá e dá o seu nome. Tá bom? A gente tentou colocar todo mundo, mas se estiver faltando alguém, não vai deixar de participar por causa disso. Joia, para concluir, fica aqui. Não vou embora não. Agora, meus irmãos, agora é hora de vestir a camisa e ir para o jogo. Eu já falei aqui e vou repetir. O jogo da vida cristã não é aqui. Aqui no domingo é o intervalo. O jogo é lá. Todo dia, no seu trabalho, onde você está. Aqui é só para a gente respirar, tomar um ânimo e voltar para o jogo. Eu queria dizer que todos vocês estão convocados para o jogo essa semana. E nas próximas também. E o técnico Jesus não gosta de gente que falta. E que não quer vestir a camisa. Se você trabalha, claro, a gente entende isso, não tem problema. Mas se você tiver disponibilidade, leve isso a sério. E os pequenos grupos, eles só vão abençoar a nossa igreja. Eles só vão abençoar a nossa cidade. Se você vestir a camisa. E se você orar. E se você se comprometer. E dizer assim, eu quero fazer esse negócio funcionar. Para fazer diferença na minha cidade. A bola está com vocês. A bola está conosco. Qual que vai ser a sua resposta? Gol. É isso aí, gostei. Hein? Vamos ficar em pé. Esse pessoal vai ficar aqui porque a gente vai orar com eles. O pessoal do louvor pode vir. Eu queria ler o último versículo, nós vamos ler juntos. Tá? Vamos lá. Todos os dias, vamos lá? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar,
e proclamar que Jesus é o Cristo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém?